beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Teorema de Green. O Teorema de Green ele vai relacionar integral dupla com integral de linha. Lembre que integral dupla e integral de linha são coisas diferentes. A integral dupla é volume entre uma superfície e o plano xy, e a integral de linha é uma área. Uma área entre uma curva que está no espaço e o plano xy. Então são coisas diferentes. O Teorema de Green vai relacionar as duas coisas, vai criar uma relação entre elas. Bora lá! O Teorema de Green fornece uma relação entre uma integral de linha em uma curva fechada C e uma integral dupla sobre uma região do plano D delimitada por C. Observe o seguinte, digamos que você tem essa linha aqui, essa curva aqui, fazendo todo esse percurso, mas se você tem um que a gente chama de uma curva fechada, que é simplesmente uma curva que termina no mesmo ponto onde começa, ela é fechadinha assim, então você está determinando no plano XY uma região D. Então, quando você tem uma curva fechada, você também tem uma região D no plano XY. Ok, só que uma coisa que a gente também precisa saber é o seguinte. O meu teorema de Green, ele pede que a sua curva seja fechada e positiva. Quando ele fala de positivo ou negativo, ele está falando do sentido da sua curva. Por exemplo, você pode andar nessa curva nesse sentido, no sentido horário, e se você anda no sentido horário, você está fazendo uma curva fechada negativa, ou você pode andar nesse sentido, no sentido anti-horário. E se você anda no sentido anti-horário, a gente chama que esse cara é uma curva fechada positiva. O teorema de Green só vai funcionar para curva fechada positiva. Teorema de Green. Seja C uma curva plana simples, fechada, contínua por partes, orientada positivamente. Bom, isso aqui que ele está falando é para descrever uma curva como eu acabei de comentar. É uma curva fechada, que começa e termina no mesmo ponto, e que ela é orientada positivamente. Você está andando nessa curva no sentido anti-horário. E D é uma região delimitada por C. Então, beleza, o D é a região que você conseguiu quando completou a curva C. Se PQ tem derivadas parciais de primeira ordem contínua sobre uma região aberta que contenha D, então você tem isso aqui. Observe o seguinte, isso aqui é o integral de linha e está escrito naquele termo lá, P dx, Q dx. Ele está falando que calcular essa integral de linha nessa curva C é a mesma coisa que calcular essa integral dupla nessa região D. E essa integral dupla vai ser construída com as derivadas parciais de Q e P. Então, calcular uma integral de linha e calcular uma integral dupla nessas condições é a mesma coisa. Tá certo? Isso que o teorema de Green vai lhe garantir. E só em relação à notação, você tem o seguinte. Às vezes você usa esse círculo aqui dentro da integral só para dizer que você está trabalhando com integral de linha. Com um círculo aqui quer dizer que essa integral que você tem é uma integral de linha. Isso é só notação. Bora fazer esse exemplo. Calcula essa integral aqui, onde C é a curva triangular constituída pelo segmento de reta dado por isso aqui. Então, bora lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é marcar esses pontos e marcar a reta que dá ele. Se você olhar aqui no gráfico aqui em cima, já está feito. Está aqui os três pontos, 0, 0, 1, 0, 0, 1. E ele descreve que é essa região aqui, montada por essas três retas. Bom, se você for calcular essa integral aí que você tem, do jeito que a gente viu, uma integral de linha tradicional, então você vai ter que fazer três integrais de linhas diferentes. Uma para cada reta. Uma para essa reta de baixo, uma para essa reta de cima e uma para essa reta aqui na lateral. Então são três integrais para você resolver esse problema. Mas se você olhar novamente essa região, que você está calculando a integral, essa região é uma região fechada. Então, se cair nas condições do teorema de Green, a gente pode usar o teorema, para usar uma integral dupla para resolver esse problema. O que eu preciso saber para poder aplicar o teorema? Bom, primeira coisa, essa região tem que ser fechada. Então, está aqui meu D e está aqui a minha região. Primeira coisa que a gente tem que saber é se eu posso aplicar o teorema de Green. Bom, o teorema de Green ele pede duas coisas. Primeiro, a curva tem que ser fechada. Bom, a curva é fechada, está aqui. Ela começou no mesmo ponto onde termina. Então, ela está fechada. Ela é orientada positivamente, ou seja, ela roda no sentido anti-horário, o percurso. Bom, se você voltar aqui para o enunciado e ler com calma, ele está lhe descrevendo como é construído essa região. É a reta que sai de 0, 0 e vai para 1, 0. Então, essa reta aqui embaixo sai de 0, 0 e vai para 1, 0.
Depois é a reta que sai de 1, 0 para 0, 1. Então a reta que sai daqui e vem para aqui para cima. E por fim a reta que sai de 0, 1 para 0, 0. Então essa reta aqui que está descendo. Então beleza, o sentido que ele está descrevendo é esse aqui, sentido anti-horário. Então ela é fechada e é positiva. Então posso aplicar o teorema. Então o teorema ele fala o seguinte, ó, no lugar de calcular esse integral de linha, eu vou calcular uma integral dupla só, para essa região que está aí. Então bora lá, calcular esse integral aqui. X à quarta dx mais x y dy é a mesma coisa que calcular a integral dupla numa região D da derivada de Q em relação a x menos a derivada de P em relação a y dA. Então bora focar agora nessa integral dupla para resolver ela. Aí novamente, você olha para a região aqui em cima, voltando para o que a gente aprendeu de integral dupla, você tem o seu x. O seu x está variando dessa extremidade aqui até essa outra. Então o seu x está variando de 0 a 1. Então a minha integral dupla vai ser de 0 a 1. Isso é a variação do meu x. A variação do meu y. Bom, o meu y está variando dessa reta aqui de baixo, ou seja, y igual a 0, até essa reta aqui de cima. Bom, essa reta aqui de cima vai ser 1 menos x. Então ele está variando de 0 a 1 menos x. Então só falta resolver essa conta aqui dentro. Lembra o seguinte, quem acompanha x, quem acompanha dx é o meu p, e quem acompanha dy é o meu q. Então só tenho que calcular essas derivadas e substituir aqui. Então a derivada de q em relação a x, eu derivo esse cara em relação a x, sobra só o y. Menos, da fórmula, a derivada de p em relação a y. Bom, esse cara não tem y, então só a derivada é zero. De quem? Esse cara é o meu y, então dy, e esse cara aqui é o meu x, então dx. Pronto, então é essa integral que você tem que resolver. Resolvendo essa integral, isso aqui vai ser igual à integral de 0 a 1, da integral de 0 a 1 menos x, de y, dy, dx. Isso aqui vai ser igual à integral de 0 a 1, de y ao quadrado sobre 2, variando de 0 até 1 menos x, dx. Isso vai ser igual a 1 sobre 2, botando esse 2 para fora, já que é uma constante, da integral de 0 a 1, dessa função aqui, quando o meu y valer o valor de cima, ou menos x ao quadrado, menos essa função aqui, quando o meu y valer o valor de baixo. Bom, vai ser y vale 0, zero a todo mundo. Dx. Bom, esse cara aqui é o integral de um polinômio, não tem segredo de resolver. Se você resolver, você vai conseguir o seguinte. Esse cara é igual a 1 sobre 6. Pronto, tá aí. Resolveu a sua integral. Esse cara aqui que você conseguiu é o resultado dessa integral de linha. Observe que o teorema de Green facilitou muito a nossa vida. No lugar de a gente fazer 3 integrais de linha, a gente fez uma integral só, dupla. E uma integral até bem simples de fazer. Então o teorema de Green serve para isso, tá certo? Calcule essa integral aqui, observe que é uma integral de linha, está dizendo aqui na anotação, onde C é essa circunferência. Bom, a circunferência por natureza é uma curva fechada, e a gente sabe também que é positiva. Então a gente pode aplicar o teorema de Green aqui. O que eu preciso para aplicar o teorema de Green? Eu preciso identificar o meu Q e o meu P. O meu P é sempre que acompanha o dx, e o meu Q é sempre quem acompanha o dy. Então a sua integral dupla em D é a derivada de Q em relação a x, menos a derivada de P em relação a y, dA. Isso vai ser igual à integral dupla de quem? Se eu derivo esse Q em relação a x, observe que essa raiz não tem x, então ela é uma constante e a derivada dá zero. Então só sobra a derivada desse cara, que dá 7. Menos da fórmula, a derivada de P em relação a y. Bom, se eu derivo esse cara em relação a y, essa exponencial não tem y, então a derivada dá zero. Derivo só esse termo, que dá 3. dA. Então esse cara é igual à integral dupla em D de 4 dA. Pronto, então agora a gente só tem que resolver essa integral dupla aqui, nessa região D, que é a minha circunferência.
Mas como esse cara é uma circunferência, então é interessante a gente usar nessa integral dupla coordenadas polares. Fica mais fácil de resolver. Então esse cara vai ser igual a quanto? Bom, essa é a primeira integral em coordenadas polares. Em geral a gente usa como o meu θ. O meu θ, para cobrir a circunferência, tem que dar uma volta completa. Então ele vai de 0 a 2π. Essa segunda integral é o meu raio. A minha circunferência tem raio 3. Então vai de 0 a 3. Desse cara, 4 vezes o meu r da fórmula de coordenadas polares, dr dθ. Esse cara vai ser igual a quanto? Bom, vai ser a integral de 0 a 2π. Se eu integro esse cara aqui em relação a r, vai dar 2r ao quadrado, variando de 0 a 3, dr dθ. Esse cara vai ser igual a quanto? A integral de 0 a 2π. Essa função aqui, quando o meu r vale 3. Bom, fica 3 ao quadrado que dá 9, multiplicado por 2, 18. Menos essa função aqui quando meu r vale 0. Bom, se meu r vale 0, não sobra ninguém. dθ. Esse cara vai ser igual a quanto? Bom, essa integral não é constante. É bem simples de fazer. Se você resolver essa conta, vai dar 36π. Pronto, esse resultado que você conseguiu é o resultado dessa integral de linha. Lembra, a gente está usando uma integral dupla para resolver a integral de linha. Então, esse resultado que você consegue no final é o resultado dessa integral de linha que você tinha originalmente. A partir do teorema de Green, a gente consegue definir uma nova fórmula de calcular a área. E a fórmula que a gente vai usar vai ser essa aqui. Então, nesse exemplo, determine a área delimitada por essa elipse. Bom, eu vou usar essa fórmula. Então, como essa fórmula é uma integral de linha, a gente precisa das equações paramétricas dessa elipse, que já estão aqui do lado. Então, vou pegar esses caras e jogar nessa integral. A minha área vai ser igual a 1 sobre 2 da integral de linha. O meu parâmetro está variando de 0 a 2π. De quem? Do meu x. O meu x é a cosseno de t. Vezes dy. Bom, o dy é a derivada desse cara. A derivada de seno é cosseno. Então, vezes b cosseno de t. Menos y. Y é esse termo. Então, b seno de t. Vezes dx. dx é a derivada de x. Bom, se eu derivo x, a derivada de cosseno é menos seno. Então, vai dar menos a seno de t. dt. Pronto, agora é resolver essa integral. Simplificar e resolver. Esse cara vai ser igual a 1 sobre 2 da integral de 0 a 2π. Bom, observe que esses dois termos aqui, tanto esse primeiro termo quanto esse segundo termo, estão sendo multiplicados por AB. Então, posso botar AB em evidência. Aqui vai ficar o quê? Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Menos com menos, mais. Seno vezes seno, seno ao quadrado de t. dt. Isso aqui é uma identidade trigonométrica e a gente sabe que isso aqui é igual a 1. Então, a sua integral vai ser o quê? AB é constante, porque eles não têm t. Então, pode sair da integral sobre 2 da integral de 0 a 2π de 1, porque esse cara dá 1, dt. Pronto, só essa integral aí. Se você resolver essa integral, isso vai dar AB vezes 2π dividido por 2. Esse 2 simplifica com esse 2, então dá ABπ. Esse resultado que você acaba de encontrar é a área dessa elipse aqui. Então, o cálculo de área você pode aplicar essa nova fórmula, que nada mais é do que a integral de linha. Então é isso, galera. Integral de linha e uma integral dupla são coisas diferentes. Só que o teorema de Green estabelece uma relação entre as duas. Você usa quando for mais fácil. E é isso aí, galera. A gente para por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!